Nós temos então Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o Monte Sinai, entregou-lhe 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Então nós vemos aqui a revelação de Deus a Moisés dos preceitos, dos mandamentos, das letras, das palavras que orientam a nossa vida para a santidade de vida. Então, os mandamentos, e aqui é claro, nós sabemos os 10 mandamentos, né? Porque já somos catequizados. Sabe quem é que trouxe os 10 mandamentos? Não. Sei. Quem foi? Jesus. Quem? Judas. Não. Jesus. Não. Jesus. Não. Jesus. Não. Maria. Cristo Redentor. Não. São Pedro do Sapucaí. Mas para ajudar você, que talvez não saiba, na ordem, os 10. Então, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar ou não roubar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher, marido, próximo, próxima. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Então, as 10 palavras que orientam para a santidade de vida. O que Jesus veio fazer? Como mistério da sua encarnação, Cristo veio e ele disse isso: eu não vim abolir a lei, eu vim dar pleno cumprimento à lei. E é claro aqui, nosso Senhor vem tornar a lei um dom para nós. Um dom para nós. Para que, cumprindo a vontade do divino legislador, nós possamos, com Jesus, nos tornarmos discípulos e discípulos no caminho da santidade de vida. Jesus, ele então veio para nos indicar que, na obediência aos mandamentos, seremos santos. Diz-nos o Catecismo, número 580, o cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do legislador divino, nascido sujeito à lei na pessoa do Filho. Então, Jesus cumpre a vontade do Pai e nos ensina a sermos nele obedientes à vontade de Deus. Jesus nos apresenta aqui o resumo de todos os mandamentos, dos 10, naquilo que nós já bem sabemos, que é o amor a Deus e ao próximo. Amar o Senhor Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a força. E ao próximo, ao outro, como eu nutro um amor por mim, porque a minha pessoa que ama a Deus será revestido pela graça de Deus. E amando o Senhor Deus, Deus formará no meu coração uma imagem de virtude. Poderei amar o próximo, a partir desse coração que teme o Senhor. Os mandamentos, então, se tornam para nós caminho para a perfeição. Aqui eu faria apenas algumas alusões aqui, né, aos 10. Aqui o meu intuito não é falar um por um. Isso aí, de certa forma, já é sabido por você, querido catequizando. Os 3 primeiros dizem respeito diretamente a Deus. O amor incondicional a Deus, o respeito e a veneração para com aquilo que é santo, seja o nome de Deus, ou seja tudo aquilo que está relacionado a Deus por consagração, e a virtude da religião praticada. Então, se o mandamento me diz guardar domingos e festas, significa que a virtude da religião precisa ser praticada como algo que agrada a Deus. Mas, padre, o Antigo Testamento fala do sábado, por que vocês, católicos, bagunçaram a palavra de Deus? Não existe aqui inversão da palavra de Deus ou diminuição daquilo que é mandamento. Existe aqui uma aproximação perfeita de Jesus e em Jesus, nova e eterna aliança, a vivência do domingo, porque no domingo Cristo Jesus, o autor da nova e eterna aliança, dá a nós os sacramentos. No domingo o Senhor vive conosco a experiência da ressurreição. No domingo o Senhor revela-se como
o Deus da vida. A gente vê, por exemplo, o sacramento da reconciliação. No domingo, o Senhor se apresenta aos discípulos e dá a eles o poder de perdoar pecados. É bem verdade que a Eucaristia fora instituída na Quinta-feira Santa, mas no domingo os apóstolos se reuniam para a ceia. O domingo assume, então, por causa de Jesus vivo e ressuscitado, esse momento da semana de primazia, de encontro com o Senhor, para celebrarmos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Então, os 3 mandamentos dizem respeito diretamente a Deus, né? Padre, mas eu não posso amar minha esposa, meus filhos, eu não posso amar minha mãe? Como é que esse negócio eu tenho que amar a Deus? Gente, mas meu pai e minha mãe são meus queridos. O dia que nós entendermos que amar a Deus em primeiro lugar é causa de santidade e perfeição, nós vamos aprender a amar pai, mãe, irmãos, esposa, filhos, etc. Deixar de amar a Deus em primeiro lugar é inverter as coisas. Aí eu me perco, porque eu coloco pessoas em primeiro lugar, me perco porque tenho em mim o pecado original, não saberei amar essa pessoa como convém, porque tirei Deus do centro. Mas aqueles que têm Deus no centro saberão amar as pessoas com seu devido valor. Os outros 7 mandamentos dizem respeito às nossas relações, né? A relação com pai e mãe e autoridades, a relação com a vida, guardar a vida, desde o seu nascimento natural e a sua morte igualmente natural. Minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. Seja na velhice ou seja por alguma fatalidade. Cuidar da vida humana, da outra vida, da sua própria. A vivência do respeito aos bens alheios. Aqui, o não furtar, não apossar-se de uma coisa que não é sua e que você não conquistou por mérito próprio. Lá no chão, peguei emprestada. Emprestada de que maneira? Eu peguei e saí. Seja o 7º mandamento, que diz para não furtar, ou seja o 10º, que diz para não vivermos a cobiça, que é movida pela inveja. Então é preciso preservar o coração desse apego às coisas materiais. Aqui, o 8º mandamento fala sobre a boa fama das pessoas, então respeitar a vida do outro e não levantar falso, não mentir, não consentir com coisas que você não sabe. É a verdade, não minto. E o 6º e o 9º se parecem porque querem pureza e santidade, aqui na dimensão dos afetos e da sexualidade, algo que nós já vimos no encontro passado. Então, a vivência da castidade e a santidade dentro do matrimônio, a santidade para com o outro, a outra pessoa. A outra pessoa não deve ser vista por mim como objeto sexual. É preciso haver respeito. É preciso que nós cultivemos esta honra à dignidade do outro. Então, pureza nas palavras, nas ações. Então, nós temos os 10 mandamentos que nos direcionam para o céu. Junto com os mandamentos da lei de Deus, que são os 10, nós temos aquilo que chamamos de mandamentos da igreja, que são 5. E aqui, por favor, anote e sublinhe essa segunda expressão. Os preceitos da igreja, os mandamentos da igreja, são um auxílio para cumprirmos a lei de Deus. Junto aos 10 mandamentos, inspirado pelo próprio Deus, nós temos a igreja, que, esposa de Cristo, quer também nos ajudar a sermos completamente dados a esta obediência, versados no conhecimento da palavra e com um coração que se inclina para o conteúdo que Deus revelou. Os 5 mandamentos da igreja: participar de missa inteira aos domingos e festas. Confessar-se pelo menos uma vez por ano. Aí é um pelo menos, viu? Confessar-se. Comungar pela Páscoa da ressurreição. Abster-se de carne quando manda a Mãe Igreja, quarta-feira de cinzas, sexta-feira da Paixão. E devolver o dízimo, como de costume, como o costume nos pede. Então, 5 mandamentos que a igreja, com a sua autoridade, nos dá. Para quê? Para que, através desses mandamentos, possamos cumprirmos com mais liberdade do coração a vontade de Deus.
Nós temos então aqui os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, que eu repito, não são cabrestos, são setas luminosas que nos apontam para a vida eterna. Junto com esses mandamentos, nosso Senhor, que veio tornar mais plena a lei, nos apresenta alguns conselhos evangélicos para que, na obediência e na vivência desses conselhos, sejamos santos. Então, tudo aquilo que nosso Senhor nos apresenta é para a santidade de vida. Então, os 3 conselhos evangélicos: pobreza, castidade e obediência. Você talvez conheça alguém que use uma cruz que parece um T. Nós chamamos isso de tal. Né? Faz referência a São Francisco. E aí 3 nós estão postos nesse cordão. Fazem referência justamente a isso. Os 3 conselhos evangélicos: pobreza, castidade e obediência. A pobreza como o não apegar-se aos bens materiais, ter um coração livre da matéria. A castidade como um coração que ama a Deus e ama aquilo que é santo. E aí vem a pureza nas ações. E a obediência a Deus e àqueles que são nossos superiores, porque na obediência nós somos capazes de nos orientar para a perfeição. Se os mandamentos nos são postos, eles então são essas luzes que nos apresentam a santidade. Aonde entra o pecado? O pecado está em renunciarmos às orientações que Deus nos dá. A igreja nos ensina que, na não obediência aos mandamentos, no descumprimento da vontade de Deus, nós incorremos em falta. Pecamos, ofendemos a Deus, erramos o alvo. É preciso então que a pessoa humana assuma a responsabilidade diante do pecado e se abra a Deus. Eu não obedeci a Deus, eu trouxe para mim o pecado e a separação de Deus. O que a igreja nos convida? A igreja nos convida ao arrependimento e à experiência da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus se torna, então, para nós, a cura diante da não obediência dos mandamentos. E aqui, a igreja nos apresenta o sacramento da reconciliação como o sacramento que cura o coração diante da desobediência a Deus. Deixei de amar a Deus, inverti as coisas. Eu, infelizmente, deixei de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e, em consequência disso, o apego às coisas materiais. Pequei, ofendi a Deus e, é claro, ofendi a mim mesmo. Preciso reconciliar-me, preciso voltar à obediência, preciso voltar a Deus. Aí vem a beleza do sacramento da reconciliação, ou também chamado de confissão. O momento onde o transgressor, o desobediente, aquele que ofendeu a Deus por não cumprir os mandamentos, por não caminhar nesta via que nos leva para o céu, o pecador volta-se para Deus e pede misericórdia. E aqui a terceira expressão que eu gostaria de apresentar a vocês, e escrevam, por favor, esta expressão. Né? Se o doente tem vergonha de mostrar sua ferida ao médico, a medicina não pode curar aquilo que ignora. Se o nosso coração pecador, por termos desobedecido os mandamentos, se o nosso coração pecador não se abre à misericórdia de Deus, através do sacramento da reconciliação, se o nosso coração ferido por causa do pecado não apresenta esta ferida a nosso Senhor, que age na pessoa do sacerdote, nós agimos como o catecismo aqui nos apresenta. Repito, a expressão precisa ser aí anotada e sublinhada. Então, o sacramento da confissão se torna, então, esse lugar de cura. Mais do que esse terror que às vezes as pessoas pintam sobre o sacramento da confissão, o sacramento da confissão precisa ser entendido por nós como um lugar de cura. A cura para o mal, para a doença do coração. Por quê? Ofendemos a Deus, nos afastamos de Deus. Trouxemos para nós o mal. E o mal tem cura. Tem a graça de Deus para nos libertar através do sacramento da reconciliação. Quantos jovens, depois da primeira comunhão, não mais se confessam? Abandonam o sacramento da confissão. Talvez por vergonha, talvez por timidez,
eu considero que isso, mas também aquela fuga da presença de Deus. E Deus nos chama a estarmos com Ele, comunhão de vida. Por isso a experiência do sacramento da confissão como momento de misericórdia. E na apostila de vocês terão aí uma ajuda para que você faça um bom exame de consciência. Algumas perguntas para que você se oriente através dessas perguntas e através dessas perguntas perceba como tem sido a minha ação contra a vontade de Deus. E se existe falta, busque o sacramento da reconciliação, para que você, reconciliado com o Pai, possa permanecer nesse caminho de santidade de vida. E aí eu aconselho, fique aí no cantinho do seu quarto, sozinho, faça a leitura dessas perguntas e você, diante de Deus, faça um bom exame de consciência, para que você faça então uma boa, verdadeira, sincera e autêntica confissão dos seus pecados. Queridos catequizandos, nós terminamos hoje o nosso encontro, nossa experiência de partilha da Palavra de Deus e queremos terminar pedindo o auxílio da Mãe de Deus. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por intercessão da Mãe de Deus, que viveu a obediência ao Senhor, que desça sobre você, querido catequizando, a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus.